Os cristãos deveriam dedicar-se mais a estudar a palavra, a conhecer a palavra. A segunda maior religião do mundo chama-se islamismo. E o islamismo impõe que as crianças, a partir dos 5 anos de idade, decorem o Alcorão, o livro de Maomé, que é um livro maldito. Há 123 citações de Maomé incitando a violência. Inclusive essas cenas que vocês veem de vez em quando passam terroristas matando pessoas de outras nacionalidades, cortando o pescoço, é uma das ordens do Alcorão. O infiel deve ter a sua jugular cortada. Raramente mata por tiro quando estão em guerra, mas se é para oferecer em holocausto, é o pescoço cortado. Quantos irmãos nossos têm passado por isso, não é? Então, a igreja é muito, e pastor Neemias precisa da sua ajuda. Professor de escola dominical não pode faltar em culto e doutrina. Eu vejo às vezes nas postagens dos grupos, professores chamando a atenção de alunos porque não vem. Qual é o exemplo que ele está dando? É porque ele ou ela é a estrela? Não, aqui não tem estrela. A estrela aqui é a poderosa estrela da manhã. Nós, para cobrarmos os outros, temos que dar exemplo, né? Então, primeiro a gente tem que aprender para depois ensinar. E quando você estuda a Bíblia, estuda também o contexto que deu origem a este livro sagrado, que é o maior livro que circula no planeta Terra, traduzido em maior número de línguas, idiomas, dialetos, que tem transformado milhões de pessoas ao longo de séculos. E como disse Spurgeon, é como uma bigorna que já gastou muitos martelos. O Velho Testamento foi nos dado como legado por Israel, pelos profetas de Israel, pela história do Velho Testamento. Os primeiros 5 livros escritos por Moisés, o chamado Pentateuco ou Torá, e temos os demais livros poéticos, proféticos, históricos. São 39 livros que contam o plano de Deus durante a história para dar ao mundo o que prometido está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí começa a história da igreja e do Novo Testamento. Já contei uma parte hoje e pretendo esgotar o assunto nesses minutos finais. A Igreja Católica Apostólica Romana, para se afirmar como a legítima prosseguidora do cristianismo e de uma pretensa igreja instituída por Jesus como instituição humana, ela cria em Pedro o fundamento do catolicismo romano, dizendo que Pedro é a pedra que Jesus disse em Mateus 16, 17, sobre o qual ele fundaria a igreja. Não. Jesus lá pergunta aos discípulos: o que estão dizendo os homens que é o Filho do Homem? Quem dizem os homens que sou eu? E olhou nos olhos de cada um dos discípulos. Uns diziam: estão falando que o Senhor é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Já começou errado, falando heresia. Estavam defendendo reencarnação. Ou João Batista. Aí Jesus olha bem nos olhos deles: e para vocês, quem eu sou?
Quem eu sou para você? Quem é Jesus para você? Naquela hora, Pedro, quebrantado e tocado pelo Espírito Santo, olhou bem nos olhos de Jesus e disse: Tu és o Cristo, o prometido, o Filho do Deus vivo, a semente da mulher, aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Só quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fica alegre ao ver que Pedro estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, dando a resposta correta, e disse: Pois eu também te digo que assim como tu és Petra, uma pedra, uma rocha, sobre Petros, sobre esta pedra, o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E prossegue dizendo: E eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro, com todas as falhas que teve como ser humano que era, teimando, brigando, cortando a orelha dos outros, negando o nome de Jesus, mas estava debaixo de promessa. Ei, você está debaixo de promessa? O diabo vai tentar te enganar, dizer que você perdeu, que ele te roubou, que ele veio para roubar, que ele veio para tirar. Mas o que Deus dá, a Bíblia diz que Deus dá sem arrependimento. Se você está debaixo de promessa, a promessa vai te alcançar. Lá no dia de Pentecostes, quase 120, a igreja foi inaugurada com a descida do Espírito Santo, saiu da clausura e do silêncio e do medo, começou a proclamar em alto e bom som que Jesus vivia, glorificar a Deus e a Jesus e a falar em línguas estranhas, e o povo ouviu aquele som correndo dentro de Jerusalém, que não é uma cidade tão grande, ainda mais com os muros, forma uma acústica que é fácil de ouvir um grito em qualquer canto da cidade. Juntaram-se milhares de pessoas para ver o que está acontecendo no cenáculo e precisava de um pregador. Em mente sã, humanamente falando, alguém poderia escolher João, o apóstolo do amor, poderia escolher Bartolomeu, Tiago, o último nome que alguém ia falar naquele dia. O pregador deve ser Pedro, porque Pedro entrou ali debaixo de preconceito, era o traidor, era o que negou Jesus, era o que abandonou Jesus, era aquele que depois se desviou, voltou para o mar para pescar e abandonou também os discípulos. Pedro era o que havia de pior. Ei, mas aquilo que é pior para os homens é o que Deus usa para envergonhar o diabo. O Espírito Santo disse: Levanta, Pedro. Mas eu, Senhor, eu entrei aqui debaixo de um clima tão pesado, cheio de olhares hostis, de gente cutucando um ao outro, me chamando de traidor. Eu estou aqui meio deslocado, mas a promessa está sobre você. Você recebeu a chave, você tem a chave, você tem a chave, você tem a chave. Faça uso daquilo que Deus colocou na tua mão. É carabaxaramasturiandas. Tem alguém te acusando? Está sendo usado pelo diabo, porque o diabo é o acusador maior. A Bíblia diz que ele é o acusador dos fiéis. Deixa, quanto mais você for perseguido, te atacarem, mais é sinal que Deus está com você. Pedro levanta e prega com uma unção. Primeira e última vez na história que o pregador não precisou perguntar quem queria se entregar para Jesus.
Pedro estava pregando com tanta autoridade, com tanta unção, que o povo de repente começou a levantar a mão e dizer: por favor, nos diga, o que temos que fazer para também receber essa salvação que vocês têm? Arrependei-vos, crede e aceitai Jesus como Filho de Deus, aceitem ser batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, e também recebereis o dom do Espírito Santo. As bênçãos celestiais, as bênçãos materiais acompanharão, e a porta da graça foi aberta para os judeus. 3.000 almas se entregaram para Jesus. Aqueles que dizem que foram batizados por aspersão justificam, dizendo: como é que ia batizar 3.000 pessoas num tanque dentro de Jerusalém? Quase não tem água. Mas a Bíblia não diz que eles foram batizados. E agregaram-se, aceitaram ser de Jesus, entregaram suas vidas para Jesus, quase 3.000 almas. Porque o princípio estabelecido por Jesus é primeiro ensinar. Ide, ensinai e depois batizai. Não se pega uma pessoa lá, se batiza. Tem que discipular, ensinar a ser fiel, a ter compromisso com Deus, ser transformado, para depois de convicto que morreu para o mundo, cumprir-se Romanos 6. Assim como Cristo morreu e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e importa que sejamos sepultados com Ele nas águas do batismo, para ressuscitarmos em uma vida nova. Mas note que Jesus não disse: te darei a chave. Ele disse: eu te darei o quê? As chaves, no plural. Lá no Pentecostes, Pedro usou a primeira: abriu a porta da graça aos judeus. Só que os judeus pensaram que os cristãos judeus monopolizariam a salvação, a graça. Quando que o Criador do universo, dos céus e da terra, vai entregar o monopólio do seu reino a homens? Aí eles começaram a inventar. Quando começou, passou-se uns dias, o Espírito Santo chegou a hora de você usar a segunda chave. Tem um centurião romano, ele não me serve porque ele não conhece a palavra. Mas ele é bom de coração, ele faz esmola, ele pratica o bem, ele ajuda as pessoas e teme o meu nome. Vai lá e abre a segunda porta. Usa a segunda chave. Prega a palavra na casa de Cornélio. Vai chegar 2 varões que ele vai mandar, você vai junto. Pedro, que era judeu e sabedor que os judeus eram radicais e tradicionais, chamou outros companheiros: vão comigo, eu não vou sozinho não. Quando chega lá na casa de Cornélio, Pedro chega todo receoso, olhando, sondando o terreno, pensando que Cornélio só tinha chamado sua família, seus parentes. Quando Cornélio soube que Pedro tinha aceitado o convite e estava vindo, ele tocou a trombeta, chamou todos os seus parentes, todos os seus vizinhos, todos os seus amigos. Tinha uma multidão. E quando Pedro chegou e olhou, o Espírito Santo falou: usa a segunda chave. Abre a porta da graça para os gentios. Prega Jesus crucificado, ressuscitado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Pregue o nome de Jesus, porque este nome faz milagre. Quando Pedro está pregando, desceu o poder de Deus. Pela primeira vez, fora de Israel, pessoas de outros povos começaram, além de receber a salvação, glorificar a Deus em línguas estranhas. Pedro ficou com eles alguns dias, ensinou os fundamentos da fé e, junto com os discípulos que o acompanharam, batizou nas águas.
quando a notícia chegou em Jerusalém, o circo pegou fogo. Os crentes judeus disseram: Pedro, conservador, radical, como é que ele batiza gente impura, que come carne de porco, que não guarda o sábado, que não é circuncidado? Primeira convenção, capítulo 15 de Atos, foi para poder resolver. Mas aí eles chegaram ao consenso, versículo 20 do capítulo 5, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Jesus já tinha dito que ia dar as chaves para ele, ele usou. Jesus te deu, não é para ficar parado, não. Ele te deu para você usar. Você foi batizado com o Espírito Santo. Abra a tua boca, glorifica o Senhor nas línguas celestiais. Você recebeu o dom de profecia. Quando Deus te tomar, abre a tua boca e entrega o que Deus mandar. Você recebeu o dom de cântico espiritual. Adore a Deus em outras línguas. Use o que Deus te deu. Mas nem por isso, a partir daí, a Bíblia diz que Pedro tornou-se chefe da igreja. Não há uma passagem no Novo Testamento com o nome Papa. Esse nome não está na Bíblia. E não existia. Começou a se criar essa figura quando o Império Romano começou a fracassar, e fracassou por causa da igreja. Primeiro eles perseguiram a igreja por 300 anos. Matavam no Coliseu, entregavam aos leões, gladiadores faziam em pedaços com as espadas, amarravam em postes, passavam betume, botavam fogo. Quanto mais crente eles queimavam, mais crente multiplicava. Tribulação nunca parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. O diabo não para a igreja. Aleluia! Nada para a igreja. Consequente, as legiões romanas que eram temidas no mundo conhecido, principalmente no Ocidente, os romanos dominaram da Ásia, da Índia, até o norte da Europa. Foi o maior império em extensão. Mas a partir do ano 313, com o edito de tolerância de Constantino em Milano, número de crentes crescendo, número de soldados diminuindo, os povos que eles maltrataram e oprimiram, chamados bárbaros, germanos, que formaram a Alemanha e a Áustria, os francos formaram a França, os godos e os visigodos, povos nórdicos da Noruega, da Suécia, eram povos oprimidos pelo Império Romano. Formaram grandes exércitos, começaram a atacar o Império, Por volta do ano 370, entre 370 e 380, um exército bárbaro comandado pelo grande general Átila cercou Roma, e Roma estava indefesa. Não tinha mais as grandes legiões para defendê-la. Roma cairia e seria um banho de sangue. Mas de madrugada, o bispo de Roma, que a igreja cresceu, eu preguei domingo aqui, Paulo chega numa de suas cartas a dizer: os santos da casa de César vos saúdam. Paulo ficou 2 anos preso em prisão domiciliar, e o comandante do navio que levou o cativo Paulo para Roma foi quem pagava o aluguel da casa, e aquela casa tornou-se um ponto de pregação, depois a igreja de Roma, e lá se convertiam pessoas de todos os níveis sociais, inclusive parentes dos imperadores. As 2 irmãs mencionadas no capítulo
16 de Romanos, deixa eu ler aqui para mim não errar, esqueci o nome delas, é coisa do 68. Trifena e Trifosa eram de sangue nobre, eram parentes do imperador, mas ouviram o Evangelho. E Paulo já tinha escrito na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois as irmãs ou primas do César ouviram o nome de Jesus e aceitaram Jesus como Salvador, e tornaram-se missionárias e pregadores dentro do palácio onde o próprio imperador morava. E lá dentro do palácio tinha um ponto de pregação. E esses crentes, quando souberam que Paulo estava escrevendo aos crentes da Ásia, disseram: manda a paz do Senhor para eles. E Paulo registra: os crentes da casa de César, os parentes do imperador que se converteram, estão mandando a paz do Senhor para vocês. Então Paulo começa a se destacar. Não foi fácil. Você pensa que vida cristã é fácil? Para quem? Domingo comecei a pregar, aliás ontem na reunião de obreiros, e vou terminar o mês que vem. Nós vimos que Paulo se converteu na estrada de Damasco, foi para Damasco cego, lá Ananias orou, impôs a mão sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Seus olhos se abriram, foi batizado nas águas e começou já a pregar. Novo convertido quer pregar, quer falar de Jesus, quer compartilhar. E ele avisou, ia na sinagoga, gente, eu vim aqui para prender os crentes, mas eles estão certos, Jesus está vivo, eu encontrei com ele, ele encontrou comigo, eu hoje sou discípulo dele, eu prego o nome dele, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a ressurreição e a vida, aceitem a Jesus. Paulo revolucionou Damasco. Os judeus se revoltaram, precisaram botar ele num cesto e de noite mandar ele embora para Jerusalém. Foge que eles vão te matar. Só que quando ele chegou em Jerusalém, se alguém está pensando que cantaram o hino 433 para Paulo, primeiro culto que ele apareceu com aqueles crentes de Jerusalém, quando o povo olhou e disse: meu Deus, o inimigo nos achou. Em vez de cantar sois bem-vindo, começaram a olhar para Barnabé e falou: perdeu o juízo, perdeu o juízo. Você trouxe o perseguidor aqui dentro, ele vai entregar para os principais dos sacerdotes. A igreja de Jerusalém não recebeu Paulo. Levaram ele para Cesareia de Filipos, que é uma Cesareia que fica ao norte de Jerusalém, próximo ao mar Mediterrâneo. Eu estive lá com o coral de Volta Redonda, cantamos hinos num coliseu que existe ali ainda, cuja acústica favorece. Pastor Solano, que você conhece, foi nosso regente. De Cesareia, levaram Paulo de volta para a sua cidade natal, Tarso, que era uma província de Roma, na Grécia. Durante 10 anos não se ouviu falar mais em Paulo, mas naqueles 10 anos ele ficou aprendendo, estudando, meditando, se aprofundando. A igreja continuou crescendo até que Barnabé foi enviado para Antioquia, porque soube que o evangelho tinha chegado de Antioquia, e Antioquia os cristãos foi pela primeira vez que usaram para os crentes em Jesus o termo cristão. Foi cunhado lá em Antioquia. A igreja de Jerusalém, sabendo que havia um grande avivamento em Antioquia, mandou Barnabé para lá para ajudar a consolidar a igreja de Antioquia. Barnabé, quando chegou em Antioquia, encontrou já uma multidão de crentes que haviam migrado de Jerusalém por causa da perseguição dos judeus, e ele se lembrou, falou: Paulo está aqui perto, está em Tarso,
mandou chamar Paulo para ajudar ele a doutrinar e discipular a igreja de Antioquia. E quando Paulo está ali ocupado, Deus não chama desocupado. Eu lembro que o pastor Nicodemos uma vez contou esse testemunho, que uma irmã procurou ele e disse: pastor, eu queria ver se o senhor dava um jeito de empregar meu filho aí no ministério. Ué, ministério não é empresa não, que dá não é só. Eu já tentei fazer ele aprender o emprego de padeiro, não deu certo, de pedreiro, não deu certo, de sapateiro, não deu certo. Eu vou falar com o pastor Nicodemos e se arruma um lugar para ele ser obreiro. Ei, aqui não é lugar de desocupado, não. Aqui é lugar dos comprometidos. Aí Barnabé está junto com Paulo trabalhando em Antioquia, capítulo 3 de Atos. Estando reunido a liderança da igreja de Antioquia, os apóstolos, profetas, evangelistas e doutores, disse o Espírito Santo a eles: apartai-me, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí começa o ministério do apóstolo Paulo, que se torna tão importante. Aqui eu vou concluir hoje, não vou falar. Eu ia entrar hoje como ele chegou em Éfeso, e a confusão que Paulo, aonde ele chegava, ele fazia uma confusão. Sinagoga virava Assembleia de Deus, igreja pentecostal, judeus convertiam, os judeus ficavam com raiva. Chegar a ter um texto do livro de Atos que alguém disse: essa praga chamada Paulo chegou aqui. Bendita seja esta praga que leva a bênção de Deus àqueles que estão precisando. Mas só para você ver o protagonismo e como Deus usou o apóstolo Paulo. Saulo era o nome judaico, Paulo era a tradução de Saulo para o grego. Vamos ver quem tinha mais autoridade? Na carta aos Gálatas, a Bíblia registra um encontro entre Pedro e Paulo. Eles se encontraram numa das igrejas que Paulo havia fundado, na Galácia, e no capítulo 2, versículo 11 em diante diz: e chegando Pedro, Paulo está escrevendo isso, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Vocês já viram alguém de autoridade menor chamar a atenção de alguém de autoridade maior, sim ou não? Quem era a maior autoridade aqui? Tem dúvida isso? A Bíblia não deixa dúvida. Pedro, ele abriu a porta aos gentios, mas para encerrar, para não ler o texto todo, o que Paulo está dizendo é que Pedro chegou lá em Antioquia, foi até a aldeia da Galácia, encontrou uma congregação de irmãos que não eram judeus, começou a ter comunhão, sentar-se, comer com eles, cultuar com eles. De repente chegou um grupo de crentes de Jerusalém. Pedro foi saindo de fininho e ficou de longe, não querendo se misturar. Aí Paulo diz: eu observei que a conduta de Pedro era repreensível e lhe resisti na cara, chamei a sua atenção. Esse comportamento não é um comportamento cristão. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, de Jerusalém, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo aqueles que defendiam a circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha Pedro como estava sendo usado pelo inimigo na carne. E Paulo chamou sua atenção. Eles ficaram brigados por causa disso. Agora você vai ver o que Pedro escreve acerca de Paulo. Segunda Pedro está terminando de escrever a sua segunda epístola. E no capítulo de número 3, versículo 15, Pedro escreve o seguinte: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo,
vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, principalmente aquela que ele me chamou a atenção, que os indoutos em inconstância torcem igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, o próprio apóstolo Pedro reconheceu o apostolado do apóstolo Paulo. Meu irmão, tem um provérbio que diz: quem fala a verdade não. Então Paulo foi o homem que Deus usou para, a partir da carta aos Efésios, ele vai até a carta a Filemon, doutrinando cada igreja que ele sabia que tinha um problema, cristãos se desentendendo entre cristãos, cristão levando crente na justiça, pecado sendo tolerado dentro da igreja, a Santa Ceia sendo celebrada de forma desordenada, aonde os dons espirituais estavam sendo usados em Corinto de uma forma ilegítima, ele é usado pelo Espírito Santo. Cada carta que ele escreve hoje faz parte da nossa Bíblia, que nós nos edificamos como palavra viva, como espada de dois gumes que penetra até a divisão do nosso espírito, da nossa alma, e nos ajuda a nos entendermos a nós mesmos, porque ela nos ajuda a compreender os nossos próprios pensamentos. Quem foi edificado essa noite, joga sua mão para cima e dá uma glória a Deus e coloque-se de pé.